Nesse primeiro conteúdo, tem uma pessoa que eu conheço muito bem, que é um parceiro meu, sabe muito, eu aprendo muito com ele diariamente. É um especialista quando o assunto é pagamento online. E hoje ele vai falar de algo que é muito sensível e eu, que já tenho aí 6 anos de experiência dentro do e-commerce, já vi muitos e-commerce fecharem por causa disso. Então, para falar sobre fraudes no e-commerce, quais são as principais e como evitá-las, chega aqui Renato Galetti. Bom dia, novamente. Espero que estejam gostando do evento. Acho que é muito importante isso que a gente está fazendo, trazendo para cá um evento mão na massa, mais como funciona na operação, mostrando alguns exemplos. Eu estou aqui hoje, meu nome é Renato Galetti, primeiramente, tá? Eu sou o responsável, né, o gerente de e-commerce da Yapay, tá? Dentro do e-commerce. Trabalho com o meio de pagamentos há mais de 6 anos, então sou responsável pela área de marketing, a área comercial, relacionamento, tenho uma experiência interna desde de ativar o cliente, trazer o cliente para dentro de uma base, tratar essas questões comerciais, relacionamento e também como performar com esses clientes. Tá? A ideia aqui hoje, o que eu fui convidado para trazer, é um assunto muito importante, né, que é uma outra ponta dentro do e-commerce, que são as fraudes, né, online, como a gente consegue mitigar isso, como que a gente consegue cada vez mais reter essas ações dos fraudadores, porque a gente sabe que 100%, tratar isso 100% é muito difícil, né? Então a fraude está aí e isso aumenta, quando a gente fala de e-commerce nacional, isso aumenta a cada ano, enfim, vem se aperfeiçoando e é bom a gente também estar atualizado e entender como a gente pode mitigar. A ideia aqui é trazer alguns casos, mostrar como está o ranking disso, enfim, e quais são as ferramentas que estão no mercado para que a gente possa tentar mitigar ainda cada vez mais esse risco, tá? Então, o primeiro slide que eu trago para vocês é um ranking de segmento de fraude. Isso de 2018 para 2019 agora, o que lidera como fraude são os smartphones, tá? Esse é o principal produto visado pela fraude no e-commerce. Ele lidera já há algum tempo, né? Mas como existe atualização, um produto de alta liquidez, está sempre sendo lançado, enfim, nós temos sempre novidades sobre esse tipo de produto, ele é um dos mais focados e mais visados pelos fraudadores. No segundo momento vem o games, ele não é o primeiro, mas ele é o que mais cresce, ele é o primeiro produto que mais ele vem crescendo de 2016 para cá, e a gente acha que até ano que vem ele passa os smartphones, tá? Quando eu falo de games, não é só a mídia física do game, quando você vende aquele console, os videogames que a criançada gosta, enfim. Isso aqui tem um foco muito grande naquela venda de crédito, são aqueles PIN cards, enfim, aquelas questões que o cliente consegue inserir crédito para trabalhar, para utilizar dentro de uma plataforma que vende produtos de games. Tá? Isso é um foco, porque ele tem liquidez a ponto de você não ter que entregar o produto, simplesmente é um serviço. Então você entrega esse PIN card, isso transaciona online e você não precisa dessa mídia física, então você não tem endereço de entrega, isso vai pelo e-mail da pessoa, então realmente esse é um dos focos, né, que eu não sei se alguém trabalha com isso aqui, internamente, só para eu entender, quem já tem loja aqui, está começando, ou não, que já trabalha no e-commerce? Bacana. E tem uma galera que está estudando para entender agora, para poder trazer isso para o mundo online. E quem tem loja física também? Tá, legal. Só para a gente entender o fluxo, porque tem muita coisa que a gente fala dessa mudança e dessa migração do físico para o online ou vice-versa, tá? Então vamos lá, vamos entender. O terceiro é o ranking de bebidas, que isso está crescendo muito. Também está muito visado a entrega de produtos fraudados. Eu vou explicar quais são as fraudes que são aplicadas em cada um desses, qual é a modalidade de fraude, tá? Mas vem crescendo bastante também as questões de e-commerce para bebida. Os clubes de assinatura, tem bastante coisa movimentando, e com isso também vem análise de fraude. Aqui é mais teste de cartão, que eu vou explicar para vocês como que porque como o ticket médio não é tão alto, eles conseguem rodar a base de teste para saber se aquele cartão é válido, para poder vender essa informação depois. Eu vou explicar para vocês como que é o ataque nas bebidas. Tá? Eletrônica em geral, isso aqui é um dos que mais aparece, né, na última década, acho que desde que a gente começou mesmo a fundo e trazer mais o e-commerce online para
o nosso mercado aqui no Brasil, eletrônica em geral já era um dos primeiros produtos que foram vendidos lá atrás pelos marketplaces, pelo Magazine Luiza, enfim, todos que começaram naquela época entregando os eletrodomésticos, e isso também acarretava fraude e também validade de ticket médio alto para cartão. E o último é a informática, que também é a mesma questão do eletrônico, que também já vem há algum tempo, ela acaba deixando o ranking, né, mas ficando para trás, mas é um dos produtos mais visados ainda hoje, acho que pelo público, né, pelo nicho de pessoas que entendem de informática e tentam fraudar nesse mercado, nesse nicho. Aqui é um mapa da fraude, para que vocês entendam como que está esse é o cenário atual, mais atualizado, onde está o nível de fraude hoje. Então, se você olhar para o Sudeste, onde a gente está aqui, e para o Sul, é um dos menores índices de fraude. Porém, isso aqui engana muito, porque você que vende aqui, que é daqui de São Paulo, você vende para o Norte e Nordeste. Então, a fraude está centralizada realmente mais no Norte e no Nordeste, mas as entregas são 90% das saídas é do Sudeste, do Sul e do Sudeste. Então, movimenta bastante dessa linha para baixo, aqui, de baixo para cima. Então, engana quando a gente olha um mapa desse e fala, não tem muita fraude em São Paulo, não tem muita fraude em Sudeste, mas você entrega bastante também para fora. Então, lá ainda existe um foco maior, né? Uma segurança menor e um foco maior de fraude. É assim que está distribuído hoje. Tá? O Sul está com 169, é o menor, 349, né, o Sudeste, Centro-Oeste 498, o Norte lidera, o Norte e o Nordeste lideram a base de fraude. Isso aqui é tentativa de fraude, tá, gente? 5% das transações que entram no Nordeste, 5,43%, são fraude. Então, assim, é um índice muito alto para a gente estar desprotegido, a gente precisa entender como a gente vai mitigar isso e quais são as ferramentas que a gente pode trabalhar para não tomar 5% de fraude. Muitas vezes, o que a gente está estudando e o que vocês vão ver ao longo das palestras de hoje é que um e-commerce bem afinado, um e-commerce bem justinho, ele muitas vezes não fatura isso no final do mês, 5% da liquidez do seu negócio. E você acaba tomando uma fraude dessa, assumindo alguns débitos indevidos, chargebacks, acaba tendo que encerrar uma operação, porque você está tomando uma fraude acima do que tem a lucratividade do teu negócio, né? Aqui as modalidades de fraude. Isso aqui também é um ranking. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como são aplicadas, né? A primeira é a fraude limpa. A fraude limpa hoje, a vítima recebe o produto, mas desconhece a compra. Esse é um forte candidato a ter os dados roubados na internet. Então vai chegar na casa dele um produto que ele não comprou. Basicamente, ele vai acionar a operadora de cartão dele, vai cancelar essa compra, você já entregou o produto, vai ficar no prejuízo porque não foi o verdadeiro portador do cartão de crédito, por exemplo, que fez a compra desse produto. A fraude limpa, hoje, é o maior caso, né, de fraudes, de fechamento de loja, porque realmente aqui existe um roubo de dados. A gente vê notícias o tempo todo aí na internet, né, de dados vazados, e isso acaba realmente trazendo esse tipo de prejuízo, porque são dados que vocês vão entender que são dados idôneos. São dados realmente que fica cada vez mais difícil você descobrir que aquilo é uma fraude, porque os dados estão corretos, estão de acordo com o laço do cartão de crédito, que o cliente já tem histórico de compra, ou ele tem os dados de endereço dele, todos idôneos, e acaba ainda tomando essa fraude, que é a fraude limpa, que a gente fala que é os dados perfeitos do comprador, porém não é ele que está comprando, ele toma esse susto na hora que ele recebe esse produto, né, e acaba tendo que estornar. Isso aqui é uma validação de cartão. Alguns fraudadores hoje têm a prática de jogar toda uma base de cartão e tentar validar ela para saber se aqueles dados de CVV, dados de cartão e as senhas, enfim, todas as questões de bloqueio estão de acordo com a base que ele está testando. Então, tudo que passar na sua operação, ele sabe que ele pode vender aquele dado depois na internet, ou enfim, ele consegue dissipar isso de outra forma e ter liquidez na venda dos dados, e não, por isso que informação hoje é muito importante. Ele tem toda a informação de dados de cartão, de endereço, ele valida isso no e-commerce e acaba trazendo depois o prejuízo para a sua operação. Nem o produto ele quer, simplesmente ele só quer testar aquela base para que ele possa depois, futuramente, vender esses dados. Tá? Depois tem a retirada em loja. Essa, como games, também é a segunda, ela está em segundo lugar, mas ela é a que mais cresce. Essa é uma modalidade nova. Por quê? Porque hoje a gente está trazendo para o e-commerce as questões de omnichannel e retirada em loja. Você quer vender online, o cliente pode ter o comodismo de ter que tirar esse produto na loja, de retirar na loja. Então, essa é uma fraude que vem crescendo junto com essa prática de retirada. O que acontece? Quando um cliente ele faz uma venda na loja virtual, ele precisa se atentar a esses dados de entrega, porque muitas vezes conseguem interceptar com os dados originais, muitas vezes manda um Uber, manda um táxi, alguém retirar esse produto em loja, para que ele não tenha que entregar isso no endereço que ele vai ter que se expor, porque hoje o fraudador ele não se expõe, simplesmente ele faz a compra e tenta interceptar essa entrega. Então a gente tem relatos e filmagens de pessoas, chega a ser engraçado, pessoas à frente, muitas vezes tentando interceptar na frente de um condomínio, isso, ou então ele coloca um endereço
que não tem ninguém para receber, enfim, você sabe que a pessoa não está ali naquele momento, isso bate 2, 3 vezes no correio, volta para a central, eles entram em contato com o comprador, né, com o dono do produto, que fez a compra, e pede para fazer a retirada nos correios. Então, ele consegue interceptar dessa forma, coloca um dado de endereço que não existe, para poder realmente isso bater e voltar algumas vezes e ele retirar por lá. E as questões das entregas. Então, por isso que a gente precisa ficar sempre atento. Quando um cliente vai fazer retirada em loja, se é o portador da pessoa que comprou o cartão, ele apresentar uma documentação, realmente para que a gente possa validar e dar um match ali. Não, você comprou online, você pode retirar. Quando você manda um terceiro retirar, você corre um alto risco de não ser o verdadeiro comprador, né? Enfim, ali você está se deparando com uma fraude e tendo que entregar um produto para um fraudador. Tá? Isso aqui acontece. Dessa vez eu não trouxe os vídeos, mas para não expor, enfim, mas a gente vê realmente como é feita essas entregas, e assim, é muito simples. E o vendedor no balcão muitas vezes entrega o produto, que vê que ele está com a retirada de pedido ali, tem os dados da compra, mas não pede a documentação e a gente vê realmente onde a fraude está sendo aplicada. Então é muito importante a gente olhar esse match na hora de entregar. A gente que está evoluindo agora, trazendo do e-commerce para o cliente retirar em loja, para estar mais ágil, para ter mais competitividade, para ganhar mais mercado, todo mundo está fazendo isso. Para a gente lidar com os marketplaces, por exemplo, a gente tem que fazer isso. O problema é que a gente precisa olhar muito para essa linha de como entregar isso sem ter que assumir esse tipo de débito depois, sabendo que é uma fraude. O terceiro é a autofraude. Isso aqui é mais velho que andar para trás. É o cliente que compra e fala que não comprou. É o cliente que recebe o produto e fala, não recebi. Isso aqui acontece, o cliente que está agindo realmente de má fé, está recebendo os produtos e ele acaba ainda dizendo que não recebeu ou que não foi ele que assinou. Aí até você fazer toda essa validação junto à entrega, às vezes é uma transportadora, enfim, você já emitiu nota, você não tem como ir atrás do produto que já está lá no Nordeste, enfim. E tudo isso ocorre porque existe o chargeback. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas eu vou explicar para vocês por que o cliente hoje consegue cancelar uma compra. Ele fala que não recebeu, mas ele já me pagou. Não, ele vai cancelar isso direto na operadora. Eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece e quais são as principais condições, né, que o cliente consegue ativar um chargeback, porque é diferente de loja física, e eu vou explicar para a galera que também tem loja física, muitas vezes não sabe como funciona esse trâmite. Alguns atendimentos que eu fiz hoje no stand, a gente percebe que algumas pessoas não têm o conhecimento do chargeback. E o porquê que é importante ter uma ferramenta para fazer uma análise para vocês. Tá? Esse aqui é um exemplo de fraude limpa, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui não tem como você saber se isso é uma fraude ou não. O cliente está com o dado... aqui tem uma lanterninha aqui. Aqui tem os dados de endereço dele, que bate com os dados de telefone, né, os dados de endereço comparado a outras ferramentas. A analista olhou e falou, como que a gente pode falar que isso aqui é uma fraude? Não tem como não aprovar uma transação dessa. Ela está idônea. Os dados de cartão dela bate com o endereço, bate com todos os dados do telefone, todas as compras de lastro que ela já tinha, e não tem como a gente falar que não é uma fraude, ou que não é uma compra limpa, até a gente descobrir que é uma fraude limpa. Mas isso é um dado totalmente coerente com o cartão de crédito está sendo transacionado no momento da compra. Então, é só para vocês entenderem como está cada vez mais difícil a gente identificar realmente, quando a gente fala de roubo de dados, de furto de dados, como é muito difícil a gente tentar sanar 100% desses problemas. Depois a outra é retirada em loja também. O cliente ele tem todos os dados de endereço, aqui a gente até salta também, tem o dado de endereço, né, que ele colocou, e ele vai fazer a retirada. Essa aqui foi uma retirada de motoboy, tá, gente? Essa aqui a gente identificou que era uma retirada de loja, e os dados também eram dados idôneos, dados de cartão, dados de compra, e aqui o balconista não pediu o documento dele, pediu a retirada de pedido, né, que é aquele pedido que ele tira na compra, ele bateu na plataforma, viu que era o mesmo cliente, tinha um comprovante de pagamento ali, porque o cara printou a tela dizendo que estava com sucesso, tal, a transação, e acabou entregando o produto e tomou depois a fraude, porque ele não pediu a documentação. Eu sei que é muito difícil a gente tentar pegar isso no balcão na hora. Muitas vezes a gente não pede, acho que 99% das pessoas que têm loja física não pedem uma documentação até na hora de passar a maquininha física ali, né, na hora. Que a gente deveria pedir para saber se realmente a pessoa é dona daquele cartão ou não. Mas, nesse caso, fica cada vez mais difícil a gente identificar se está sendo uma fraude mesmo, se é um comprador. Por isso que é importante, agora eu vou explicar quais são as ferramentas que a gente tem que ter para mitigar esses riscos, para tentar reduzir ainda mais o risco dessas transações. Duas modalidades de pagamento hoje, como que a gente pode atuar para vender online, como a gente pode mitigar o risco das fraudes. Tá? O primeiro é o intermediador de pagamentos. O que essa ferramenta faz? Ela, basicamente, garante que o comprador receba o produto e o vendedor receba o dinheiro, né, da venda. No caso do comprador, produto ou serviço prestado.
Simplesmente ela intermedia com uma análise e garante para o vendedor que ele pode entregar o produto desde o momento que ele coloca um status de uma transação aprovada, ele garante que o vendedor possa entregar o produto, que se ele cumprir com a parte dele, basicamente se vier um chargeback futuro, que eu vou explicar o que é, ele simplesmente está livre desses débitos. O intermediador assume o valor dessa compra que foi enviada. Então, o intermediador ele ajuda muito para quem está iniciando, ou para quem quer entender um pouco mais no mercado, que está atuando, o nicho que está iniciando. Então, é importante entender que essa é uma ferramenta que entrega para você um pacote muito mais robusto e completo. Ele tem toda a conciliação de dados, tem todas as questões de análise antifraude, cobertura de chargeback. Ele é uma ferramenta que auxilia bastante nesse início para que você não tenha que tomar nenhum tombo. A gente sabe que é doído, porque você não está tomando só o tombo das taxas, e sim do produto inteiro que você mandou, do frete, e acaba tendo um prejuízo danado. O segundo modelo hoje que a gente tem, a modalidade de pagamento, é o gateway de pagamentos. Essa é uma ferramenta um pouco mais complexa. O que ela faz? Ela simplesmente pluga a sua operação, o seu e-commerce, a uma instituição bancária. Simplesmente ela faz a tradução entre as duas pontas. Então, ela viabiliza transações, mas não faz análise, ela não garante conciliação, ela não te dá nenhum tipo de ferramenta. Basicamente, ela viabiliza, esse é um modelo antigo, né, que ele viabiliza a transação entre o seu e-commerce e você receber o dinheiro numa conta bancária. Aqui, o seu contrato é direto com o banco, direto com o adquirente, com os cartões de crédito. Então, você tem todo o suporte, integração, é você que tem que atuar. Esse é um modelo que a gente vê muito em operações que estão um pouco mais robustas, estão um pouco mais amplas, onde eles já internalizam a análise de risco dentro da operação. Não é porque você tem um gateway, que você conhece o teu mercado, que você dispensa uma ferramenta de análise. A ferramenta de análise ela está 100% em qualquer operação online hoje. Então, ele te possibilita você plugar as ferramentas também. Mas aqui, 100% dos débitos, independente se você tem uma operação fininha, ali, bonitinha, você consegue compreender os dados de compra dos seus compradores, né, conhece bem o teu mercado, se você tiver um problema, esse problema é teu. Você não vai ter que assumir esses débitos e, mesmo assim, você não vai conseguir tirar as questões do chargeback do seu colo, por exemplo. Eu vou explicar agora o que é o chargeback. Aqui é uma linha de gateway, só para a gente contextualizar. Então, o cliente ele compra na sua loja, na loja virtual, ele escolhe a sua loja. A partir daí, é comunicado ao gateway de pagamento. Aí você pluga o risco ou não na sua operação. Pluga a adquirente, né, que você tem que ter um contrato direto com ela. E depois você recebe esses valores no banco. O gateway só atua na comunicação entre esses dois lados, de loja virtual cliente com instituição bancária e plugs de risco. Então, aqui você vê que realmente ele não tem uma atuação muito grande, ele não te auxilia nas questões de fraude. Tá? Simplesmente ele te possibilita a venda, mas você precisa ter um know-how ali para você tratar as fraudes do seu negócio. Já o intermediador ele tem um fluxo um pouco mais dinâmico, né, e amplo. Né? Então, o cliente ele faz uma compra na sua loja, a partir daí o intermediador entra em ação, então ele faz a análise para você, né, ele entende ali dentro do risco e da adquirência. Antes de repassar para você, ele atua mais numa área de risco e contrato direto com o adquirente. Então, com o intermediador hoje, você não precisa ligar na Cielo, na GetNet, na Stone e negociar tarifas. Basicamente, você vai entrar em contato com o teu fornecedor de pagamento, o intermediador, e vai entender quais são as tarifas e o teu contrato é direto com ele, o suporte é todo com ele, então facilita muito, porque basicamente ele tira do seu colo toda essa burocracia financeira e deixa você fazer o que você sabe fazer, que é vender, que é focar no teu produto, que é aquilo que você entende, simplesmente ele tira esse pepino do seu colo, tá? Então ele atua na área de risco, ele oferece para você o risco, a adquirência, e o banco é de sua escolha, só para você receber esses valores mesmo dentro do seu, junto com o seu RP, para fazer essa vazão e receber depois na sua conta bancária. E quando a gente fala de intermediador, nós trabalhamos com uma sigla que é SFP, que é a segurança, facilidade e performance. Hoje, quando eu falo de segurança, a gente precisa entender que tudo que a gente está falando agora sobre fraudes e como mitigar isso, a gente está em volta do chargeback. O que é o chargeback? E quais casos eles são acionados? O chargeback hoje nada mais é que é o estorno direto na adquirente. O teu cliente comprador, a pessoa que está comprando na sua loja hoje, depois ela parcelar um produto em 12 vezes com você, de alta liquidez, um produto de R$3.000 que fez lá em 10 vezes de 300, você já entregou o produto, ela consegue ligar direto na adquirente, ela não passa pelo intermediador, não liga para a sua loja, simplesmente ela cancela esse pagamento no cartão dela. Então ela liga lá no Mastercard lá e fala, ó, precisava cancelar esse pedido, que eu estou num desacordo comercial aqui, enfim, eu preciso, não fui eu que fiz essa compra, eu preciso cancelar esse pedido. É muito fácil deles tornar isso.
E aqui, vocês precisam entender que ele tem 12 meses para fazer isso. Então, é muito mais que o tempo que você já entregou o produto. Porque ele pode ter um parcelamento de 12 vezes. Então, você tem 12 meses esperando ali, você não sabe exatamente se aquela transação vai se concluir, você vai receber o dinheiro sem ter que devolver isso para o comprador ou sem ser uma fraude. O cara que recebe a fraude limpa que a gente falou, geralmente ele percebe na primeira fatura, ou se for um ticket médio baixo, diluído na fatura dele, dividido, R$20, por exemplo, ele não percebe, ele vai acabar estornando isso só daqui 6 meses, ele vai ver, cara, não comprei isso aqui. O que está vindo na minha fatura de cartão mês a mês? Esse valor de R$20. Então ele acaba percebendo isso depois. E a instituição hoje, ela acolhe esse tipo de ação. Então, ela permite que ele consiga fazer um estorno durante 12 meses. E é muito tempo para a gente ficar desprotegido sem uma ferramenta para poder assumir e fazer essas análises para o nosso e-commerce. Tá? Que isso? Tá. Aqui são 95% dos casos é o não reconhecimento da compra, que esse é aquele candidato que eu falei que ele teve os dados dele roubados. Ele não sabe por que está sendo cobrado da fatura do cartão dele aqueles valores. 95% que entram ali é cliente que está sendo fraudado, ou então simplesmente ele teve algum problema de dado ali, ou alguém comprou sem ele conhecer, sem ele saber, e até isso se esclarecer, acaba estornando isso no cartão, entrando em contato com a loja, a burocracia acaba ficando mais pesada, você vai ter que fazer você vai ter que desenrolar aquilo para receber novamente dele de novo, enfim, isso é um problema para a gente que entregou o produto há 6 meses atrás. E o segundo caso é o desacordo comercial. Comprei um tênis preto, veio vermelho, por exemplo. Foi numa logística, um erro ali, ou então o cliente selecionou vermelho mesmo, ele está dizendo que selecionou preto. Então não dá para a gente ficar discutindo. Ele simplesmente, quando ele não concorda com alguma política ou reversa da sua loja, enfim, você está falando, então tá bom, me manda o tênis preto de novo, que eu vou te mandar o vermelho. Fala, mas você vai ter que pagar o frete, ele não quer. Então sempre tem um desacordo ali que você não consegue desenrolar com o cliente. Fala, então ele liga no operador e cancela. A grande parte dos chargebacks também vem do desacordo comercial. Proteção e segurança. O intermediador hoje é a melhor opção para quem está iniciando para te proteger desses débitos indevidos. O intermediador hoje garante o chargeback, 100% do chargeback para a sua operação. Eu falo 100% porque a maioria das ferramentas oferecem isso, mas a gente precisa entender no seu fornecedor ou no intermediador que você está cotando se ele está te oferecendo 100% de cobertura ou se ele está te dando um FII ali em cima das suas transações. Fala, não, eu assumo até R$5.000, o chargeback é meu, a partir disso você chega a ter que pagar, enfim. A proteção do intermediador, mas pelo menos ele tira esse risco do seu colo. Tá? Ferramenta de análise de risco. Quem faz essa análise, como ele tira esse débito da sua operação, nada mais justo que ele aprove ou reprove as transações, porque isso vai para uma mesa de análise do intermediador. Eu vou explicar esse fluxo de análise para vocês entenderem como é feito desde a entrada da transação até o momento da gente analisar e aprovar isso. Tá? Então, hoje, a ferramenta de risco do intermediador é quem define se você pode entregar o produto ou não, porque fica mais fácil para você gerenciar. Simplesmente você olha o status dentro do painel, lá está aprovado, posso entregar que 100% dos débitos hoje, o IAPay ou qualquer outro intermediador vai fazer a segurança dessas transações. Desculpa. Depois é a garantia de pagamento que a gente está te falando que vai te depositar esse valor na sua conta, independente do que aconteça, que tenha chargeback ou não, enfim, garantia de recebimento do produto, então você consegue trabalhar tranquilo só com as entregas sem ter que se preocupar com esses estornos do chargeback. Lembrando que o chargeback são 12 meses, esse é o grande problema do chargeback. Você entrega produtos em 3 dias, os clientes cada vez mais impacientes, querendo receber isso de um dia para o outro, você fazendo entregas, retirada em loja para agilizar esse processo, mas mesmo assim ele consegue fazer um estorno em 12 meses. Isso acaba realmente arrebentando com a nossa operação se a gente não se proteger. Aqui é para vocês entenderem a análise de risco. O que acontece? Quando a gente faz uma análise interna de uma transação, eu tenho muita dúvida na minha operação lá, quando o cliente fala, Renato, mas tem transações. O problema é que tem transações que você aprova ou reprova em segundos, e tem transações que você demora 6 horas para analisar. Um intermediador de pagamento, ele não tem um FII mensal para que você tenha que pagar todo mês. Ele não é um one shot, você não tem uma mensalidade. A intenção do analista que pega uma transação para analisar é sempre aprovar mais, porque ele só vai ganhar se você vender. Então, simplesmente, ele quer saber se aquilo é saudável e se ele pode seguir com a segurança para os dois lados.
Só que existe duas maneiras de serem feitas as análises internas no intermediador, por exemplo. Como o fluxo é muito alto de transações, nós temos duas filas, uma fila automática e uma fila manual de análise. O que é essa fila automática? Vou explicar aqui. Então, o cliente ele faz uma compra na sua loja, né? Então, primeiro isso é pré-capturado, primeiro eu quero saber se aquele cartão tem saldo. Então, aqui ainda o intermediador não entrou em ação. Ele só está realmente querendo saber se aquele cartão que foi imputado na compra tem saldo para eu poder analisar. Não adianta a gente ficar gastando tempo, enfim, força e dinheiro em cima daquelas análises se o cliente não tem nem saldo. Aqui 99% das vezes, quando não segue, o cliente realmente está sem limite ou está com a senha bloqueada, enfim. Mas aqui é um fluxo saudável, só para a gente seguir e vocês entenderem. Depois disso, quando ela é pré-capturada e o cliente tem saldo da compra, então a gente pode seguir para essa análise, então isso é enviado ao intermediador. Automaticamente, em paralelo, a gente já vê o risco de mercado daquele produto que está sendo vendido. Então, simplesmente, a gente vai entender, dentro daquela linha lá, qual que é o grau de risco dele. A gente mostrou só 5, mas são inúmeros produtos que a gente pode analisar. Ele já tem um score pré-determinado de risco de mercado. Em paralelo também, a gente vai entender o lastro de compra de quem está pagando. Se o cliente tem algum fit interno já de compra desse produto, se ele já teve algum lastro anterior, se é a primeira compra dele, se o cartão dele é novo. Então, isso tudo é feito em modo automático. Isso acontece rapidamente dentro da ferramenta. Eu entendo a análise do produto que ele está vendendo, é games, e quem está comprando é uma pessoa que nunca comprou games na vida, que a gente sabe, porque a gente tem um lastro todo da vida do cliente. Se ele está casado, se ele tem filho, se ele não tem, enfim, se ele vai comprar, vai ser presente. Então, se ele já tem o hábito de comprar esse tipo de produto. Isso já determina um score também para a gente jogar para as duas próximas filas, que é onde a gente vai realmente tomar a ação de aprovar ou reprovar. Depois que é feita essa pré-análise rápida, automática, isso aqui não passa por analista, tá, gente? Isso aqui está passando dentro das ferramentas e a gente chama de teia neural, né? Então, são mais de 20 ferramentas internas que cruzam esses dados para saber realmente qual que é o score desse cliente. Depois disso, ou a gente joga ele para uma análise automática, que é onde 94% da minha operação, por exemplo, da minha empresa, passa. Então, 94% das transações que entram na minha operação hoje, isso é nível de mercado, não é só da minha operação, tá? Vão para uma análise automática, você tem uma resposta rápida, sim ou não. Porque isso aqui viabiliza até alguns modelos de negócio que a gente consegue atender, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, o iFood, por exemplo. Se eu tivesse que atender o iFood hoje, tem que ser 100% análise automática. Porque eu não posso deixar o teu cliente na ponta esperando, ele vai fazer um pedido, uma pizza lá, se ele vai jantar daqui 12 horas, por exemplo, com análise média lá de prazo de aprovação. Então, a análise automática viabiliza esse tipo de negócio. Entrega rápida, que a gente pode operar com uma entrega muito mais flexível e mais rápida, né? E aqui depois existe a análise manual. A análise automática, a gente basicamente passa em todas as ferramentas e toma uma decisão dizendo para você, está aprovado ou está reprovada essa transação, pode entregar ou não. Tá? 6% da operação vai para uma análise manual, que aqui são os cadastros um pouco mais esdrúxulos, a gente pode dizer também, ou o ticket médio um pouco mais alto do mercado, são produtos que têm alta liquidez, que têm um grau de risco maior, que eu preciso que um analista coloque uma lupa dentro da operação para que ele possa aprovar ou reprovar ela. Aqui, basicamente, como eu disse, o analista tem a intenção de aprovar sempre mais. Porém, muitas vezes eu dependo de um contato com um comprador. Eu vou te dar um exemplo. A gente está falando de games. Às vezes é o neto comprando com o cartão do avô, mandando entregar na casa do tio. Eu preciso, no mínimo, saber se o portador do cartão está de acordo com aquela compra, que é o menor de idade que está fazendo uma compra de um cadastro de um videogame de R$3.000, por exemplo, se vai entregar aquilo ou não, para na casa do tio dele, porque não tem lastro nenhum aí. É um triângulo, 3 são terceiros, sem saber realmente se aquilo é saudável ou não. Às vezes é uma criança que pegou o cartão, meteu o pau lá, fez a venda lá, que ele queria comprar um videogame, por exemplo, vai mandar entregar na casa do tio, porque não quer ver que o pai vai chegar, vai ver que está o videogame em casa, por exemplo. Então eu preciso saber. Se o portador do cartão, às vezes, não atende um telefonema da minha analista, não responde e-mail, se eu não tenho um contato interno com ele, eu preciso reprovar. Porque não tenho como seguir com isso. Não dá, é um menor de idade, ele não pode fazer essa compra com um cartão de terceiro. Então, eu preciso saber realmente se ele está de acordo com isso, e muitas vezes, por isso que demora esse tempo médio. Porque quando cai numa análise manual, o analista vai fazer de tudo para aprovar. Só que ela precisa de um prazo. Muitas vezes ela precisa de um contato. Eu falei do contato telefônico, mas às vezes é um e-mail, é um chamado rápido ali que ela tem que responder e a pessoa acaba não vendo. E eu não posso segurar isso acima de 10, 12 horas, porque eu preciso liberar aquele saldo do cartão do cliente. Eu não posso ficar segurando isso.
Porque ele já está pré-capturado aquele valor. Se eu não vou seguir com a compra, eu tenho que estornar isso para ele, porque ele vai usar isso em outro lugar, precisa continuar a vida dele com o cartão de crédito dele. Então, hoje, só para que vocês entendam, é por isso que tem transações que demoram para ser analisadas e tem transações que são analisadas em tempo recorde de milésimo de segundos ali, o cara fez a compra, já está aprovado, pode entregar. Porque existem essas duas filas. Esse é um modelo universal, tá? Então, em todas as operações de intermediação. Vou tentar correr aqui. Falando um pouquinho de facilidade, quando a gente fala de intermediador de pagamento, ele te dá tarifas flexíveis dentro de um cenário de acordo com o seu negócio. Então, se você tem um acordo direto com o intermediador, você tem um custo de retenção, que é o custo da bandeira. Basicamente, como se fosse uma maquininha física ali, você vai passar ali o cartão de crédito, você tem o débito lá que ele vai te cobrar 2%, 3% da transação. Essa é sempre a retenção. Depois existe o parcelamento. O parcelamento hoje existe 2 cenários para recebimento. Você pode abrir isso em 12 vezes com qualquer intermediador e você precisa decidir se você quer receber isso no fluxo ou se você quer antecipar esses valores. Tá? O que é isso? É você vender em 12 vezes e receber isso em 14 dias, que é um prazo padrão hoje dos intermediadores. Você antecipar todos esses valores. Aí você não tem logística para ficar segurando, esperando 10 meses cair as parcelas para você receber. Você precisa antecipar, investir e girar o teu negócio. O intermediador te dá essas 2 opções, fica a teu critério, tá? De entender na operação. Antecipação de valores. E o principal é a ferramenta que faz a conciliação financeira. Isso aqui, se você tiver que contratar à parte, você vai ter um custo só para você conciliar, para saber quais são os pagamentos. Por exemplo, se você trabalha com gateway, vou dar um exemplo, e com intermediador, o gateway em si, você vai ter que baixar aquela francesinha dos boletos no dia anterior para saber se foi pago no outro dia no banco. Aí você vai ter que baixar todos os extratos bancários, olhar ali as entradas de pedido na sua plataforma, confirmar para ver se foi pagamento para você entregar o produto. No intermediador, não. Ele já entrega para você o status, aprovado ou não. Então, isso facilita muito. Você não precisa lidar com instituição financeira, só precisa sacar o seu dinheiro do banco quando você precisar, que vai estar lá no banco. Essa é a única ligação do intermediador com o banco. É uma instituição para que você possa receber os seus valores. Diversidade nas formas de pagamento. Então, quando você tem um intermediador, ele já te entrega mais de 18 formas de pagamento. Isso aqui tem uma regra básica. Quanto mais formas de pagamento, maior a conversão da tua loja. Melhor vai ser vai melhorar ainda mais, alavancar ainda mais suas vendas. Você está dando mais opção para o cliente, desde transferência bancária a todos os cartões de crédito nacional, por exemplo, a boletos bancários, enfim. E aqui tudo com uma única integração. Vou explicar para vocês. Quando a gente fala de integração, você imagina se eu for nessa regra, que quanto mais formas de pagamento você tiver, melhora a tua conversão. Vamos supor que você vamos só falar de cartão de crédito. Para você ter Master e Visa na sua operação, por exemplo, você vai ter que Hipercard, por exemplo, você vai ter que ter uma integração com a Cielo e uma com a rede, no mínimo. E manter a integração e manter o suporte para isso. Isso é o que acontece no Gateway, por exemplo. Se você quiser disponibilizar transferência bancária para o cliente já provisionar pagamento da conta dele para o seu e-commerce, você vai ter que ter uma integração com cada banco, pelo menos com os 4 maiores, Santander, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, enfim, você vai ter que ter uma integração e manter suporte para isso. Isso que é o mais complexo. Às vezes não é o teu core, não é o teu negócio, você entrou no e-commerce, você não manja muito sobre integrações, não é um negócio que não é do seu, da sua linha, enfim, você vai ter que contratar essa mão de obra, vai ter que manter esse suporte. E quando a gente fala de suporte de integração, é suporte técnico mesmo. Não é você ligar lá para alguém, conversar e tirar uma dúvida e entender. Simplesmente é técnico, são códigos, são integrações. E isso aqui dificulta muito para quem não tem esse conhecimento de integração. E quem não tem vai ter que gastar para contratar desenvolvedores e assim por diante. O intermediador te entrega isso pronto. Você não precisa ter análise de integração nenhuma. Qualquer problema que você tiver, você vai ligar no suporte, você vai entender o que tá acontecendo, porque simplesmente não é técnico. E sim, você vai esclarecer, vai entender o fluxo onde falhou e vai ser ajustado por eles. Porque isso é de responsabilidade do intermediador. Tem que entregar essa tranquilidade para vocês. Sistema de cobrança eu sempre coloco, porque quem está iniciando com e-commerce, você precisa de uma vazão, simplesmente você precisa fazer um estorno parcial, uma cobrança parcial para um cliente, é muito bom você ter um link de pagamento externo, não depender somente da plataforma, tá? Isso é importante. Às vezes você teve um desacordo aí, conseguiu resolver com o cliente, você precisa mandar uma cobrança para ele X, você precisa ter um intermediador que te disponibilize o sistema de cobrança externo, né? Não somente pela plataforma. Isso aqui é bem rápido, só para a gente lembrar. Aqui, gente, falando de performance, quando você vai procurar um intermediador, você precisa entender quais são os recursos que ele vem te oferecer. Falando de multiadquirência, por exemplo. O que é a multiadquirência?
Eu vou dar alguns exemplos até agora, porque a gente está chegando próximo a Black Friday, para vocês entenderem, porque assim, existe uma intermitência muito grande quando a gente fala de adquirente. Quando a gente está falando de rede, de master, de rede, Cielo, GetNet, Stone, qualquer uma delas, existe uma intermitência como se fosse uma falha física mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui que eu costumo. A gente sai daqui agora e vai almoçar no shopping. Para chegar na hora do almoço, a gente vai descer, eu vou almoçar, vou acabar de almoçar, vou tentar passar o meu cartão, por algum motivo ali, vai dar uma intermitência na hora e não vai transacionar. Aí o garçom vai pegar, vai buscar outra maquininha, com o mesmo cartão, eu vou passar e vai transacionar. Isso acontece no e-commerce. É espantoso, é quase 12% o tempo limite no ano que as operadoras ficam fora. Isso acontece geralmente quando tem um alto fluxo de venda. Em datas comemorativas, como Black Friday, Dia dos Pais, enfim, você tem aquele problema de vazão do tempo todo, uma entrada, uma carga muito alta e acaba ficando intermitente em algum momento. Os intermediadores entregam para você uma solução de multi-adquirência, que é basicamente isso. Ó. Ele vai tentar passar na rede em algum momento, não vai conseguir. Aí ele vai jogar na GetNet, nessa integração do intermediador, não consegue, mas ele vai lá na Cielo e consegue. Isso em milésimo de segundos vai acontecer na tela, em background, o teu comprador não percebe isso, porque não tem que ter o conhecimento disso, e você não pede a venda. Não gera aquele erro, não fica aquele ampuretinho, não fica ali esperando ali para poder transacionar. Esse é um recurso muito forte e poderoso para a gente aumentar as conversões de venda. Tá quase 12% a conversão quando a gente fala de multi-adquirência. 9%, está em 12% já. Desculpa, gente, não atualizei. Estava em 12%. Checkout transparente, acho que isso é... Eu não deixo de falar, mas realmente assim, ainda chega muita operação para mim lá, na minha empresa, que tem clientes que estão direcionando o cliente para fora da loja dele na hora de finalizar a compra. Isso aqui eu posso usar um exemplo físico também. O que é não ter um checkout transparente na sua operação? A gente sai daqui agora, você está no shopping, você vai procurar um sapato, as meninas vão procurar um sapato bonito ali, achou, comprou. Dentre todas as lojas, teve todo o fluxo, o problema para poder saber qual que é o problema, o sapato que ela vai comprar, né? Dentre toda a concorrência, escolhe o sapato da tua loja, mas aí, a hora que ela vai pagar, chega no caixa, a pessoa fala assim, meu caixa não fica aqui não. Atravessa aqui, sai na esquina, no Frei Caneca, aqui do outro lado da rua, meu caixa fica lá, você paga e volta aqui para receber o produto. Você direcionar o teu cliente para fora do teu ambiente, se o cliente tiver um bloqueador de pop-up, por exemplo, onde ele vai ter que fazer um cadastro dentro do meio de pagamento que você contratou, ele já não vai conseguir seguir. Se é minha mãe que não conhece isso aqui, ela vai achar que é um spam, estão me fraudando. Ela vai fechar a janela e não vai comprar. Então, assim, é indispensável. Isso aqui, acho que eu repasso nas palestras, porque ainda chega bastante clientes com essa modalidade de checkout. Isso aqui acaba com 44% da sua conversão. Só de você direcionar ele para um outro ambiente. Você tem que finalizar no mesmo ambiente. Eu confio na loja do Galete, do Renato. Eu tive todo o trabalho de pesquisar, vou comprar nela, eu quero finalizar nela. Eu não tenho que ser jogado para um outro ambiente. Às vezes é um intermediador que é inglês, alguma coisa que não está familiarizado com o teu negócio, vai acabar arrebentando com a conversão, o cliente não vai seguir. Reprocessamento de vendas. Isso também é poderosíssimo. A gente vai entender dentro da ferramenta, se existe a possibilidade de um cliente, quando eu falei para vocês que o cliente não tem a captura lá, que eu não consigo pegar o saldo dele, às vezes vai virar o cartão dele em 2 dias, eu tentei transacionar naquela hora e não consegui. Eu vou lá no dia 1, no dia 2, eu tento transacionar e não consigo. No dia 3, automaticamente ele é transacionado. Então a gente consegue recuperar a venda com isso. Tá? Logicamente ele recebe uma comunicação, fulano, o senhor tentou comprar aqui na loja do Renato, teve algum problema na hora e tal, está aqui, o reprocessamento, conseguimos validar o seu cartão, podemos seguir com a compra, isso aqui você consegue recuperar muita venda ali que o cliente estava com o cartão para virar, enfim, esse reprocessamento é importantíssimo. E a recuperação de venda, que é tornar uma forma de pagamento mais ágil numa compra que não teve sucesso. Então, o cliente ele realiza a compra pelo cartão de crédito, por exemplo, e não transaciona, o cartão dele está sem saldo. Mas aí eu vou lá e disponibilizo para ele um boleto e eu consigo transacionar, ele consegue trocar essa forma de pagamento. Então você consegue dar um desconto. Fulano, o senhor estava comprando o produto aqui, por algum motivo não seguiu, mas segue aqui um boleto com 10% de desconto, ou coloque um outro cartão para a gente processar isso com um brinde, alguma coisa. Então você consegue potencializar isso e trazer uma recuperação nesse sentido. Então você dá mais forma de pagamento naquela mesma transação, sem que ele tenha que imputar um pedido novo, dados novos, enfim. A ferramenta faz isso para você também de modo automático. É importante procurar o reprocessamento e a recuperação quando a gente vai falar de intermediador. Tá? E acho que para finalizar é a alta taxa de aprovação. Quando a gente fala de intermediador, ou de meio de pagamento, enfim,
é um mercado muito apertado, a concorrência é muito alta. Então, basicamente, você consegue, numa negociação de alto volume, reduzir um fizinho ali, uma coisinha ou outra nas suas tarifas, por exemplo. Mas a gente não está olhando para a taxa de aprovação. A gente precisa entender se aquele intermediador, eu trabalho com vestimento, em roupas, em moda, aqui, eu quero saber qual que é a sua taxa de aprovação com modas. Porque você vai economizar 0,003 no intermediador X, mas a sua taxa de aprovação lá vai ser de 75%. Você está pagando um pouquinho mais caro no outro, mas ele tem uma qualidade para te entregar dentro daquele teu segmento 95% de transações, de aprovações. Então, o ideal é entender a taxa de aprovação, inicialmente, é o primeiro critério, para depois falar sobre valores e entender se aquilo é viável para você dentro do teu negócio. A taxa de aprovação, os lojistas esquecem, só querem saber de tarifa, uma coisinha melhor aqui ou outra aqui, mas assim, às vezes você vê que não é que vai fazer a diferença no final, faz diferença, lógico, a gente tem que trabalhar com todas as economias possíveis, mas isso aqui a gente acaba perdendo, que você perde na taxa, perde na venda, né? Na taxa de aprovação e ganha na taxa. Fatura um pouquinho menos porque você está com a taxa menor. Então, vamos olhar para a taxa de aprovação quando a gente vai escolher um meio de pagamento. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu acho que tem alguns minutos, eu não sei se para liberar algumas perguntas, tem alguns brindes também para quem for fazer perguntas, enfim. Estou aqui o dia todo, né? O pessoal da IAP que está para atender vocês, esse é meu e-mail, qualquer tipo de dúvida, independente se trabalhe com a gente ou não, enfim. A gente está aqui para fomentar falar sobre fraude, falar sobre meio de pagamento. Qualquer dúvida, eu estou para auxiliar vocês. Muito obrigado, viu, gente? Palmas pro Galete. Vamos abrir pergunta? Vamos liberar. Se tiver pergunta, pode fazer à vontade. Acho que Vamos tem lá. ali, Vini. Acho que tem que entregar o microfone para ele ali. Isso aí. Brunão, você ajuda a gente com o microfone? Galera, esse cara aqui viajou pouquinho para falar com vocês, tá? Ele estava em Dubai e veio para cá para falar com vocês. Por isso que ele não deu tempo de atualizar os 9% para 12% ali. Foi meio longa a viagem, mas... Foi meio longo. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Acho que tem aqui, ó. Aqui, ó. No segmento de imóveis, a IAP já tem alguma expertise, já tem assim como que eu posso dizer, um cargo assim maior, né, nessa área? Sim, na verdade a IAP hoje ela tem uma base ampla, né? Quando a gente fala de não só móveis, né, em cima como estrutura de planejados também, a gente tem uma base bem ampla. E a taxa de aprovação é bem alta, porque na verdade é um produto mais específico. Geralmente o fraudador não foca isso. Ele não foca em fraudar um planejado ou um móvel, porque é muito, muito difícil para ele manipular isso e receber ou ter que fazer uma fraude de retirada. Então, para ele se expõe mais. Esse é um nicho que não tem tanto risco, né? Existe risco, lógico, naquelas comprovações de teste de cartão, mas hoje uma das maiores taxas de aprovação são móveis e planejados dentro da IAP. Tá? Mais algum? Lá no fundo, Bruno. Passou lá? Então, boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta a você sobre, sempre você falou da palestra sobre uma empresa específica, né? Uma análise de uma empresa. Um grupo de empresas, como é que é essa análise de vocês? Como é que é o trabalho? É da mesma forma ou existe alguma diferença? Tipo, o grupo da gente, que provavelmente a gente vai conceituar, são 26 empresas. Sim. E é um segmento de marketplace regional. Então, o fluxo de tarefas, o fluxo de vendas, enfim, o fluxo financeiro é muito maior do que uma empresa só. Sim. Existe alguma diferença entre uma empresa ou várias empresas na forma de vocês? Sim, quando a gente trata um grupo um pouco maior, ele tem um provisionamento de fila dentro da ferramenta. Simplesmente a gente tem que olhar para aquela operação porque ela opera e liquida por um CNPJ e vários abaixo, por exemplo. Então, nesse caso, a gente provisiona isso internamente e separa isso em filas especiais, para que a gente possa seguir. Não é que terá uma análise diferente das outras lojas, mas sim a organização interna é feita de modo diferente para que a gente não tenha que ter problemas depois com CNPJs do grupo, enfim, como fazer essa vazão interna, mas as análises são provisionadas para cada loja do grupo, para cada operação do grupo, de modo separado, mas entendemos realmente que aquilo ali é global, né? Sabemos que aquilo é interno. Acho que esse tipo de problema é só mais organizacional mesmo dentro da operação, que a gente trata isso numa célula separada. Boa tarde. Boa tarde. Queria saber a respeito do parcelamento para cliente sem juros, se existe na IAPay, e a retentativa, que você falou ali de 1 a 2 dias, é quantos dias o máximo, assim, vamos supor, que às vezes o cliente comprou, vamos supor, no dia 15, não sei, vai, ou dia 20, ou lá para o dia 1º, vai
Então, eu não entendi a segunda. O parcelamento eu entendi, mas eu não entendi o segundo. O que você falou ali da virada de cartão. Ah, tá. Na verdade, aquilo é configurado. Então, assim, basicamente, você consegue colocar, a gente deixa no prazo de até 5 dias, para não ter que ficar retentando isso no cartão do cliente. Então, hoje, você pode configurar isso tanto para 1 dia ou para 5 dias, por exemplo, que é um prazo máximo, porque a gente, dentro das pesquisas internas que nós fizemos, a partir do 2º ou 3º dia, você já não recupera mais. O cliente já está realmente em débito com aquele cartão, ele não sei se ele vai conseguir virar aquilo naquele momento. E você tem que ficar, porque hoje você segura o teu estoque quando você faz isso. Então, dependendo da tua logística, se você, vou colocar para 10 dias para reprocessar aquela venda, você vai ficar 10 dias com o teu estoque segurando aquele produto para tentar vender para aquele cliente, né? Então, hoje, em média, os nossos clientes deixam de 2 a 3 dias para reprocessar, que é um prazo saudável ali também, e o cliente também está no calor da compra, a partir disso aí já começa a ficar mais longo. A tentativa de bandeira é automático? Tipo, Redcard, Cielo, Stone? É automático, isso. E as questões de parcelamento e juros hoje é você que decide, você que preseta isso. Se você joga isso para o teu cliente ou se você recebe, se você absorve, né? Porque tem um custo de parcelamento que é a antecipação, por exemplo. Então, Renato, eu quero fazer um produto em até 3 vezes. A partir da 4ª, o meu cliente vai pagar. Não tem problema nenhum, a gente configura dessa forma, você absorve ou não. É que tem alguns intermediadores que, se você tirar a parcela do cliente, vem tudo para você. Aí fica mais ou menos 15%. Não, entendi. Mas no caso da IAPay, não. A gente vai lá dentro do parcelamento, eu quero assumir até a 6ª. A partir disso, o cliente paga. A gente consegue fazer esse parcial, né? Tem mais? Não sei se tem tempo. Pessoal, a gente vai ter tempo para mais uma pergunta. Galete, depois você pode ficar aqui para o pessoal perguntar? Ou no Pode, não. Estou aqui bom. pro dia todo e a gente senta por aqui. Fique tranquilo. Só para a gente conseguir sincronizar as palestras, tá? Para não ter atraso. Então a gente vai ter mais uma pergunta. Quem tiver alguma dúvida, Galete está aqui no stand do IAPay, tá? Tá ok. Boa tarde, Renato. Boa tarde. Minha dúvida é para um negócio novo. No caso, eu vou começar com o e-commerce novo, eu vou escolher um intermediador. Só que vamos supor que passou um mês, meu negócio bombou, eu teria que trocar de intermediador devido ao fluxo de venda ou não? Esse cara que é do início, ele me atende até quando tiver com fluxo alto? Não, é totalmente o contrário. Eu acho que assim, se você já provisionou transações dentro de uma ferramenta, ele já entendeu o comportamento de compra dos seus compradores, aí que você não tem que sair. O risco é muito alto você ter que migrar a sua operação. O que você tem que fazer é ajustar. Se você está tendo um problema interno com o teu meio de pagamento, é tentar ajustar, porque ali você tem mais experiência de compra já. Então, o comportamento já está mais alinhado com as suas ferramentas. No caso da IAPay, por exemplo, existe um sistema de aprendizado também. A gente vai entender o teu nicho de mercado, o teu ticket, vai colocar você numa fila especial de acordo com o teu negócio. Você migrar isso vai te dar esse problema depois de você ter que novamente ter que rampar com outro meio de pagamento para ele entender o comportamento da sua operação. Entendi. Não, no caso, assim, ele, mesmo eu vendendo muito, depois de um tempo tá vendendo pouco, ele já vai entender isso, eu não preciso mudar. Eu não tenho a precisão de mudar o intermediador de acordo com o fluxo de venda. Não, isso não é uma regra. Assim, eu estou no intermediador porque eu faturo até uma certa faixa. Ele suporta desde o pequeno. Se você olhar na IAPay, os cases da IAPay, por exemplo, eu atendo o Centauro e atendo a loja que está iniciando agora. Então, isso não tem uma regra faixa etária ali de volumetria de venda para você migrar ou não. Beleza, obrigado. Tá? Pode ficar tranquilo. Tem mais uma pergunta aqui na frente, a gente tem mais um tempo. Da primeira fileira, o penúltimo aqui, Bruno. Nós temos um segmento um pouco mais específico. Eu trabalho com moda praia, a moda praia já está bem instalada, mas agora a gente quer trabalhar com zíper, que é um produto mais específico, que demanda até às vezes algum tipo de manufatura, como corte, ou colocação de um cursor ou um separador. Então, dentro do e-commerce, o cliente vai fazer um pré-orçamento, esse orçamento vai cair dentro da nossa plataforma, a gente vai verificar as especificações e valores, devolve esse valor, e aí eu preciso mandar para ele um link de pagamento. Sim. E preciso também que a plataforma faça essa cobrança, porque nem sempre no primeiro dia, por exemplo, ele acessa o link e faz o pagamento do link. Tá. Você já tem algum cliente específico que faz esse tipo de trabalho ou não? Temos alguns clientes que precisam receber, a gente estava até falando sobre móveis planejados, por exemplo, tem essa particularidade também, de você ter que orçar isso antes de você concretizar a transação. O link de pagamento eu até coloquei na apresentação, que nós temos esse externo, que ele auxilia nisso. E a ferramenta por reprocessar funciona na plataforma IAPay, não é na plataforma de e-commerce.
tá? Ela auxilia, ela é integrada com a plataforma, mas tudo isso que você me perguntou, falou, ó, tem como eu fazer um envio de cobrança e tem como reprocessar? Tem, isso é tudo dentro da plataforma de pagamento, tá? Pode ficar tranquilo. E existe sim vários clientes que têm essa particularidade. Pintura, tem alguns clientes que prestam serviço que tem muito essa particularidade, né? O cara faz, nós temos um cliente que é lava rápido, por exemplo, faz os orçamentos, o cara manda uma frota lá da Polícia Militar, que lava o carro lá, que fica X, ele tem que ficar, até para licitações, ele tem que ficar indo e voltando orçamentos, porque até então eu não estou entrando em ação, eu vou entrar em ação de fato quando você for cobrar o cliente. E esse reprocessamento está dentro da plataforma de pagamento. Ok? Beleza, Galete.